Olá, esse é o Papo Livre e hoje a gente vai falar sobre o que é anarcocapitalismo. Primeiramente, eu queria falar o seguinte, existe essa palavra radical, né? E eu gosto muito de dois autores que estudam culturas, o Geert Hofstede e o Frans Trompenaars. Eles têm esses nomes esquisitos com um monte de consoantes porque eles são holandeses, tá? Mas eles dizem o seguinte, que tem culturas onde a palavra radical, extremista, é considerada uma coisa ruim, né? Aqui no Brasil, se você falar de radical, de extremista, você lembra logo, sei lá, de um cara que queira arrumar briga. Extremista, você lembra do cara que é um extremista, terrorista, extremista, que vai explodir bomba e coisa do gênero. Mas isso não é sempre assim, tá? Isso não é assim em todas as culturas. Isso não precisa ser assim, inclusive. O anarcocapitalismo, ele de certa forma é uma ideia radical, mas radical no sentido de ser pura, né? Ser extremista, mas não é por isso que significa que as pessoas são agressivas ou qualquer coisa do gênero, né? A ideia do anarcocapitalismo é levar a ideia do Estado mínimo às últimas consequências. A analogia que a gente faz é um pouco forte, mas é dizer como se você tivesse um câncer, por exemplo. Você não vai no médico e fala, olha, tira só um pedacinho, deixa o resto, deixa o câncer mínimo, né? Não, você vai lá e fala, tira tudo. E o Estado é um câncer, o Estado é um problema que vai crescendo naturalmente, né? Quando ele pode, quando ele existe, ele vai crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque os incentivos para ele fazer isso existem, né? O Estado ele é formado por monopólios naturais. O Weber costumava dizer que o Estado é quem tem o monopólio do uso da violência, mas existem vários outros monopólios, né? É difícil você imaginar, eu não conheço nenhum exemplo de algum monopólio do Estado que funcione e alguma coisa que o Estado faça que ele não dependa do monopólio. Se você for olhar, qualquer coisa que o Estado faz tem alguma lei em algum lugar fazendo um monopólio, né? Curioso que alguns anos atrás teve um prêmio Nobel de economia que foi para um cara que, na entrega do prêmio Nobel, ele falava, olha, esses caras aqui merecem um prêmio Nobel porque ajudaram a gente a conhecer melhor a questão dos tais monopólios naturais, né? E um dos exemplos que o cara deu, na época que estava entregando o prêmio, era da distribuição de energia. E alguns meses depois, a Tesla lançou uma bateria para você ligar na sua casa. Então você ia lá, pegava a bateria, levava para casa e ligava. Igualzinho um botijão de gás, né? Eles estavam inclusive testando carros para fazer isso e tudo mais. Alguns desses carros chineses, inclusive, fazem isso, né? É uma tecnologia boa, é uma tecnologia barata, é questão de se discutir. Mas a questão é que essa ideia de que existe um monopólio natural e que por isso o Estado tem que ir lá e regulamentar, e quando vai regulamentar, basicamente significa ele ou os amigos dele terem um monopólio, é totalmente inaceitável para a escola austríaca, né? É importante frisar que a gente é contra todos os monopólios, né? Qual seria o caminho, então, para a gente implantar uma sociedade sem Estado? Uma vez perguntaram para o Hélio Beltrão se ele pudesse aprovar uma lei, só uma, qual seria? Qualquer uma. E ele falou, eu aprovaria uma lei acabando com os monopólios. Se você tivesse uma lei proibindo monopólios, qualquer monopólio de qualquer jeito, o Estado no dia seguinte acabaria. Porque você não ia usar o serviço do Estado, você ia usar o serviço do mercado. Tudo que o Estado faz, o mercado faz melhor, né? Eu lembro de uma foto que o cara mandou outro dia da Polícia Federal, e a entrada lá da Polícia Federal estava com segurança privada. Mas é isso. Eles não conseguem cuidar nem da segurança deles, né? Aliás, a questão de segurança está em moda agora, você vê. Os policiais, coitados, vão fazer o trabalho deles. Você vê, ele em casa, ele esconde a farda, ele esconde a identidade de policial, esconde a farda, etc. Porque ele não consegue nem cuidar da segurança dele, quanto mais cuidar da nossa. E não é um problema do policial, tá? Não tô... É um problema da estrutura. A estrutura não funciona. Essa estrutura desse jeito não funciona. Então o anarcocapitalismo propõe basicamente isso, uma sociedade sem Estado, onde as pessoas possam escolher aquilo que elas vão usar. As pessoas possam escolher o que elas vão fazer, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas existe um monopólio. Ué, se tem um monopólio de uma empresa exploradora, etc., vai lá e abre uma empresa igual. Ah, mas não pode. Não pode por quê? Por causa disso, disso. Normalmente isso são normalmente causas estatais, né? Dinheiro para abrir uma empresa é um problema? Sim, é um problema, mas por outro lado está cheio de gente querendo investir em coisas, em ideias, e por incrível que pareça, faltam ideias também. O Brasil é um país pobre de dinheiro, mas também é um país muito pobre de ideias. Eu diria que é mais pobre de ideias do que de dinheiro, inclusive. Mas enfim, essa é uma visão muito resumida do anarcocapitalismo.
ele, da forma como nós o conhecemos e tal, um dos criadores, ou o principal criador, é o Murray Rothbard, que é um autor super famoso da escola austríaca. Mas então é isso, a gente se fala, as ideias são sempre polêmicas por aqui. Se você gosta de polêmica, venha mais vezes.